Oi, gente, aqui é a Caroline Amparo e está começando mais um episódio do Fala Carolis, podcast no qual eu converso com vocês sobre tudo que eu aprendo na terapia, em conversas em roda de bar e nas vozes que vêm da minha cabeça, né, onde eu tento tirar um pouco o que eu tô pensando e compartilhar com vocês. E o episódio de hoje está bem especial porque nós temos o primeiro convidado, o Bruno Fagundes, do Qual é Podcast. Eu participei de um episódio no podcast do Bruno e convidei ele para participar aqui do Fala Carolis, para a gente conversar um pouco sobre paternidade, né? Nós já tivemos o episódio sobre maternidade, mas nada melhor do que chamar um pai de 3 crianças aí para falar um pouco sobre a experiência de ser pai. Seja bem-vindo, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Carol. Estou me sentindo honrado, porque é o primeiro, né, convidado, então olha a responsa aí. Imagina, eu que Muito agradeço. obrigado pelo convite. E vamos falar, assim, sobre os desafios da paternidade. Mas não é só desafio, né, tem coisa boa Tem também. coisa boa. Ai, que bom saber. Então, eu achei interessante trazer esse tema, porque, assim, a boa parte do público aqui que tá ouvindo o podcast é um público feminino, mas eu acho que é interessante para as mulheres que não são mães ainda e querem ser mães, também ter a visão dos homens, né? Uma visão de um homem que é pai, como esse homem enxerga a paternidade. No seu caso, um pai que é participativo, né? Que é algo um pouco até raro aqui no Brasil. A gente sabe a porcentagem de mulheres que são mães solos, né? É muito alta no Brasil. Muitas mulheres acabam criando seus filhos sozinhas. Então, eu acho que é legal trazer um cara que está com a sua parceira cuidando das suas crianças. E aí eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é se você já pensava em ser pai, sonhava em ser pai quando você era mais jovem e não era pai ainda, tipo, porque é muito comum as mulheres sonharem com isso, né, em ser mães desde muito nova. E eu não sei se isso aconteceu com você enquanto homem ou se, enfim, aconteceu depois quando você já soube que ia ser. Você pode me contar um pouquinho? Claro, claro. Senta que lá vem história, né? Então, eu sou, como você disse, né? Estou dentro da estatística, mais um pardo sem pai, né? Então, não tive o contato direto com o progenitor. Minha mãe foi uma mãe batalhadora, que teve uma rede de apoio interessante, né? Vamos dizer assim, dos meus avós, meus tios. Meu avô e meus tios, que são as minhas figuras paternas, né? Então, eu cresci assim, já rodeado por adultos, né? Aquela criança que cresceu sem essa figura, mas com várias figuras, então foi uma mistura de sentimentos, meio que uma bagunça, e quando eu fui crescendo e me dando conta dessa realidade, eu fui meio que afastando essa ideia de querer ser um pai, de não querer trazer para o mundo uma criança que fosse passar por alguns sofrimentos que eu tive, algumas incertezas, algumas inseguranças, mas que no final, graças à garra da minha mãe, da minha família, deu tudo certo. Mas foi, assim, não era o meu objetivo de vida, vamos dizer assim. Sim, Até, imagina. sim, até que eu conheci a Aline, que já era mãe de uma criança de 3 anos, e, óbvio, a gente se conhecendo e tal, com acho que menos de um ano até de relacionamento, ela acabou engravidando por um descuido, que não era também não era um dos nossos planos, ter um filho já tão cedo, mas acabou que a minha preocupação em não repetir esse ciclo, não fazer isso acontecer novamente e, como eu disse, não ver esse sofrimento e passar adiante, eu me senti na obrigação, na responsabilidade de assumir isso. E como a Aline já tinha essa criança com 3 anos e hoje é meu filho, né? Inclusive no registro, ele tem o meu nome como pai. Ai, que legal. Então, exato. Então, casou assim,
uma mistura, né, de responsabilidade, de sentimentos, e nos levou para esse caminho, que é o caminho agora da família da margarina, né, do comercial de margarina, assim, que é óbvio, foi com muita luta, muito diálogo, foi muito trabalho, e a minha noção de responsabilidade acho que me empurrou muito para isso. E sempre tem a recompensa, né? Sempre é recompensador ver um sorrisinho, chega quando você chega em casa, ou aquela o coração derrete quando você vai sair tá, e fica chorando ali, não quero que vá e tal. A gente tem essas recompensas conforme o tempo vai passando, e é muito diferente, eu acho até, das recompensas da mãe para as recompensas do pai, porque a mãe já tem aquele amor, como a maioria das mães gosta de falar, já te amava dentro da barriga, né? Eu não vou dizer que é 100%, mas é o que acontece na maioria dos casos. Então, Sim. o pai ele já tem que criar aquela conexão ali, de ver, de ir pegando, de ir fazendo. E nem posso falar que eu também sou o exemplo, ninguém é perfeito, né? Não existe esse papel de pai perfeito que não vai traumatizar os filhos, mas a gente está sempre ali buscando conhecimento e tentando aplicar da melhor forma possível, né? Tentando não deixar os seus próprios sentimentos atrapalhar, né? Sim. Nessa evolução, nessa caminhada. Nossa, eu falo demais. Imagina, não, fica à vontade. Muito interessante isso que você falou de não repetir padrões, né? Eu acho que é basicamente isso. A gente sabe o quanto a ausência de um pai faz falta na nossa vida, né? Eu hoje convivo com meu pai também, mas por um tempo na minha infância eu também não tive o contato. Meus pais se separaram, eu era muito nova, era criança, e essa ausência do meu pai emocional foi muito impactante na minha vida de uma maneira negativa por um tempo, mas eu tive a oportunidade de resolver isso com ele depois de adulta, então eu achei muito interessante isso que você falou, até porque como não foi uma gravidez planejada, era início de namoro, a tendência é que muitos homens no seu lugar saíssem do relacionamento, até exercessem o papel de pai, mas aquele famoso pai de Instagram, né, que pega o filho a cada 15 dias, tira umas fotos no parque e depois devolve para a mãe. Então eu achei muito interessante você trazer esse ponto de que, poxa, eu segurei a responsa de entender que eu não quero que o meu filho ou minha filha passe pelo que eu passei, né, na experiência a partir da sua família, da sua mãe e tudo mais, né. E aí, pegando um gancho ainda sobre essa parte da descoberta, você ficou muito assustado, muito nervoso no dia, assim, você lembra da sua reação, como foi quando ela te contou? Eu lembro que eu fiquei bem assustado, de verdade. Foi um choque, né? Porque eu tava naquela vibe de solteirão, né? Bem tranquilão, morando com os pais ainda. Meus pais, eu digo, morando com a minha avó, morando com a minha mãe. Uhum. Então, estava num momento muito relax da minha vida, sem perspectiva de buscar até o crescimento pessoal, sabe? Tipo, a gente chegou a trabalhar na minha empresa, eu acho que você lembra, não sei se a gente, Lembro. se a gente se trombou alguma vez no corredor, mas, tipo, a gente trabalhou na mesma empresa, então, naquele momento da vida, eu estava muito achando que aquilo sei lá, não ia durar bastante aquele momento, aquela calmaria que eu estava vivendo, que era uma calmaria também ruim, porque eu não estava buscando algo melhor, não estava buscando estudar em nada. Então foi Uhum. assustador, mas ao mesmo tempo muito tranquilo por ver a pessoa que ia seguir essa jornada comigo, né? A Aline, minha esposa, ela é uma pessoa incrível, ela tem responsabilidade, ela é uma mãe incrível. Eu até costumo falar, você é uma mãe melhor do que eu sou como pai, muito melhor, porque óbvio que não tem comparação, mas é o meu jeito de expressar o quanto ela é incrível, o quanto eu vejo ela, esse esforço que ela tem, a parada do lanchinho, a parada de ajudar a estudar, muito, Uhum. mesmo que ela Legal. perca as paciências às vezes, É e normal, né? é normal, e o quanto ela segura essa barra também, porque querendo ou não, sempre vai ter aquela disparidade, né? Naquele momento, ela era a pessoa que ganhava mais. Então tinha, assim, vamos dizer que eu estava coberto de alguma forma com gastos e tal, e a família dela também, que tinha no momento uma condição ok para não ia deixar a gente na mão.
é a famosa rede de apoio, sempre foi Sim. fortíssima dos dois lados, tanto do lado dela quanto do meu lado. Então eu fiquei despreocupado quanto a isso, mas preocupadíssimo quanto, tipo, eu, cara que tô mais tranquilo da vida, tipo, tô com zero responsabilidade, tô consciente que eu tenho essa zero responsabilidade, tô aproveitando cada segundo agora e agora, né? O que que eu vou fazer? O que que vai ser? Então Sim. foi loucura de um modo de, pô, que acabou, né? Para mim, eu vi que não é isso. A gente fica nessa cabeça de, ai, acabou minha vida, não sei o quê. Mas sendo é uma visão egoísta, é uma parada egoísta nossa. Mas tranquilamente de boa, sabendo que a outra pessoa, a pessoa que estava do meu lado, a pessoa que eu estava seguindo ali esse caminho, era uma pessoa ponta firme demais, assim. Que Então, bom. se ela estiver ouvindo, amor, eu te amo. Você é foda Ai, que demais. bom. É isso. Nossa, muito legal. E você foi falando ali no primeiro momento, quando você contou, né, daquela coisa de que a mãe se sente mãe desde que o filho tá na barriga. E eu acho que para o pai é realmente um processo diferente, né? Porque você não tá ali sentindo todas as emoções diretamente, mas você tá acompanhando a sua parceira durante a gestação. Mas eu já ouvi alguns caras falarem que só se sentiram pai quando pegou o filho no colo, né? Quando o filho nasceu. E eu não sei se com você foi assim, foi sua filha, a sua primeira menina, né? Porque o menino você Uhum. registrou como seu filho, e isso também é muito legal, né? Porque numa sociedade em que muitos caras falam que nem se relacionariam com mulheres que têm filhos, é muito raro a gente ver isso, e é muito bonito porque realmente você transformou a sua namorada, né, até então na época sua parceira que era sua namorada, em sua família, né? Ela e o filho dela se tornaram sua família, e em seguida com a sua filha. Então eu acho muito bonito quando você fala, eu tenho 3 filhos, porque de fato, né? O menino também é seu filho, ele faz parte ali do cotidiano, você não faz essa diferenciação. Então eu acho que é muito legal, mas falando um pouco essa coisa de você se sentir pai mesmo, você acha que foi depois que a sua primeira filha, a mais velha, nasceu? Ou já durante a gestação ali, acompanhando o ultrassom, essas coisas, você já foi se sentindo meio pai, assim? Eu fui me sentindo, em primeiro momento, parceiro da minha esposa, né? Então, aquele ponto de apoio, apesar de ser um ponto meio frouxo ainda, mas foi gradativo, né? Então, primeiro, vendo o ultrassom, ainda você só tá vendo uma mancha, você não tá vendo. O pessoal fala, ai, olha aqui, eu tô vendo o bebê. É, eu acho que é mais o exercício de você ir todo dia construindo essa parada, até mesmo de quando tá na barriga, porque tem essa diferença do primeiro pro segundo e tal, até para os pais, né? Porque o primeiro, você tá vendo ultrassom, você tá beleza, é aqui ali, meio, tá, um chute e tal, não tem essa conexão tão grande como a mãe tem. Aí, beleza, você vai construindo um vínculo de verdade e tal, pegando na mão, pegando no braço, colocando para andar e tal. E aí você, boa, aquela manchinha lá é isso aqui, eu tô vendo agora. Tal. A segunda, a terceira, né, no caso, que é o É, terceiro filho, mas é a minha segunda. Eu menina. foi diferente porque eu falei, putz, essa manchinha, o que eu tô vendo aqui vai se transformar naquilo ali daqui a pouco. Então, já vai, a noção já muda, entendeu? Já vai. E outra, ela é um bebê da pandemia, né? Minha segunda menina. Então, eu convivi cada segundo do lado da Aline. Eu vivi cada momento com ela. Foi a migração para o home office. Então, eu vivi muito mais intensamente cada mês, cada dia, cada hora. Então eu sinto, e óbvio que porque por ser a menorzinha, né, é o xodozinho, é a mimada. Sim. Querendo ou não, isso reflete no comportamento deles, né? Então foi essa
E outra, esses estereótipos, entre aspas, do mais velho ter uma personalidade, a do meio sempre ser a esquecida e a mais nova ser mimada, é totalmente verdade, tá, gente? Então, não é só, não é só porque é meme nem nada disso. Pra você ter uma ideia, Acontece. o meu dia que eu me senti mais mal, assim, tá ligado? Assim, senti, mas eu sabia que tava tudo certo. A gente tava, o mais velho foi jogar um joguinho de futebol, era na rua de baixo da casa da avó, tava todo mundo lá, a família inteira, inclusive minhas cunhadas e tal, a mãe e tal, os tios, tudo. Aí todo mundo, galera, vamos lá ver o jogo do mais velho. Foi, todo mundo pegou, saiu, desceu. Daqui a pouco chegou lá no campinho de futebol, era 2 ruas para baixo, uma ou 2 ruas para baixo. Aí depois do meio do jogo, assim, tô lá pra frente. Aí, gente, cadê a do meio? Aí todo mundo olhando, todo mundo se olhando, não, tá com a mãe, não, tá com o pai, não, tá com o tio, não sei o que, a gente esqueceu o menino em casa. Então, Ah, eu fiquei. Aí a minha cunhada, não, não, deixa eu vou lá correndo e tal, ficar aí de boa. E aí eu, nossa, caramba, não acredito que eu caí nessa do meio é um não esqueceram esquecido, de né? mim. Esqueceram de mim, exatamente. Pior que aí ela chegou, como ela estava entretida no celular, vendo desenho e tal, acabou que ela nem percebeu que ela ficou sozinha por, sei lá, meia hora. Mas depois eu fiquei, caramba, nunca mais, eu vou esquecer meu filho em lugar nenhum. Mas é Mas assim, deve, cada um tem também, isso que você falou da personalidade, cada um deve ter um jeito e uma forma de vocês lidarem com cada um. Eu não sei se as idades são próximas, quais são as idades deles? 11, 7 e a última vai fazer 4 agora. Então são, tipo, de 4 em 4, né? Ano de Copa, assim, sei lá. Uhum. Mas eu acho que é uma idade boa, tanto aqui eu e a Aline tivemos nos nossos filhos, quanto o espaço entre eles, porque eu não quero ser aquele pai que parece o avô do filho, sabe? Sim. Eu não gosto, mas questão pessoal, né? Cada um acha qual que é o melhor dia, o melhor momento para ter um filho. Mas Sim. eu quero acompanhar isso de forma mais dinâmica, até porque as paradas estão ficando mais dinâmicas, o conhecimento está vindo muito mais cedo, a gente Sim. tá. As coisas estão aceleradas, então meu filho pensa em coisas hoje com 11 que eu nem sonhava. Tipo, eu quero andar com tênis tal, não sei o que e tal. Na idade dele, minha mãe comprava roupa do Mickey e eu tinha que aceitar. E eu Sim. também, e outra, a gente passar pelas coisas que a gente passou, né, com o tratamento que a gente teve, com a criação que a gente teve, e não repetir esse padrão também. Não só o padrão terrível lá atrás, mas também não passar um padrão que, beleza, eu entendo que eu tenho que ter um pulso firme, mas eu também não posso ser um tirano, né? Então, Sim. tentar pegar aí tudo que foi melhor, do que foi bom, o que foi aproveitável, o que não foi, e outra, dividir com a sua parceira que também teve um estilo de criação totalmente diferente, o que às vezes para ela pode ser algo natural, pode ser algo normal, para mim pode ser um absurdo, né? É. E a gente não estou falando nem de agressão nem nada disso, tá, gente? A gente falando de Criação, né? Você diz o jeito que foi criação, criado cada um. exato, o jeito de criar, tipo assim, a minha família tinha a questão da agressão física, tá ligado? É óbvio Aham. que como eu era uma criança menos levada, uma criança mais tranquila, eu apanhei menos, mas meu tio, por exemplo, meu tio mais novo, que nós fomos tratados ali mais ou menos como irmãos, porque a gente tem idade parecida, ele apanhou muito mais do que eu, tá ligado? Então eu entendo, tem essa parada de, óbvio, agressão não é para ser repassado e tal, mas às vezes a gente fica meio que muito difícil se controlar e acaba explodindo. Mas nada que, tipo, meu Deus, comparado antigamente, é muito mais easy, muito mais tranquilo, né? E aí a É. questão dessa diferença entre de idade, personalidades, vem a questão também do quanto você pode soltar um celular na mão de outro você tem que ficar mais atento, sabe? Cada um deles aí vai ser uma parada diferente, sabe? O jeito de cuidar, né? O É muito jeito de cuidar. interessante isso que você falou, porque eu ia até entrar nessa parte da paternidade no quesito sociedade, né? Porque eu tenho certeza que a gente consegue, é nítido, a gente percebe as diferenças da criação dos filhos nessa geração para gerações passadas, né? É igual você falou, na nossa geração ali, anos 90 e até na geração dos nossos pais, principalmente, era muito comum
a agressão ser usada como forma de educar, né? Na visão dos nossos pais, avós, era uma maneira de educar. E aí, em contrapartida, hoje a gente tem essa história de educação positiva, que eu acho interessante, embora eu não seja mãe, eu gosto muito de estudar comportamento humano, psicologia, e às vezes eu leio coisas sobre isso. E aí eu acho que a gente fica naquela linha tênue, né, também, entre não exagerar nessa educação positiva, né, porque tem pais que, nessa de não querer causar traumas nos filhos, às vezes podem também perder a mão e deixar, ultrapassar os limites ali, né, não colocar uma certa borda na criança, porque eu acho assim, não sei, é a minha visão, né, criança tem que ser tratada igual ser humano, né? Porque às vezes os adultos agem como se as crianças não pudessem ter opinião sobre nada, e eu acho isso bem problemático, mas ao mesmo tempo a gente também tem que, acho que deve ter um desafio nisso em ser pai e mãe, de dosar o quanto você dá liberdade para a criança, né? Um exemplo que eu dou é uma coisa que eu achava muito complicado quando eu era criança, que eu não entendia, e hoje eu falo, poxa, poderia ter sido diferente. Eu sofria muita pressão, por exemplo, dos meus cuidadores ali, da minha madrinha, dos meus pais, para comer. Porque criança sempre tem aquela fase que não quer comer muito bem, né? E aí tinha aquela insistência de comer, e às vezes acabava forçando para comer, ou comia em excesso. E aí hoje adulta eu fico pensando, gente, não tinha nem lógica um adulto querer que uma criança coma a mesma quantidade que o adulto come, né? Então, a gente acaba criando certos pequenos traumas, às vezes desenvolve aí algum problema alimentar por conta de coisas que a gente viveu na nossa infância. É muito comum a gente ver, né, os terapeutas, psicólogos falando disso, que tudo que acontece na nossa infância impacta diretamente na vida adulta. E aí, enfim, dei toda essa volta para dizer, cara, eu não sei o que você pensa sobre essa parte de educação positiva, se você aplica com a sua esposa em casa, e se tem um desafio nisso, né, de dosar o quanto você vai ser um pai legal e liberar as coisas e falar sim, e o quanto vai pôr limite. Eu não sei se vocês aplicam isso em casa, eu queria que você falasse um pouco. Você trouxe o termo correto, que é o dosar, né? Eu vim desse berço mais humilde, de não, putz, McDonald's, uma vez a cada 3 ou 6 meses, tal. Então, assim, cinema, já mais velhinho, não fui tão cedo. Então, eu sei, eu sempre aprendi, desde moleque, que viver, você não precisa de muita coisa para você estar vivo, né? Você precisa de comida, tal. Fui criado em escola pública e beleza, né? Uhum. Então, eu tive esse background. Sim. Quando eu conheci a Aline, e ela já tinha o filho dela, morava com os pais dela, e eu senti ela muito nessa posição, vamos dizer assim, entre aspas, de refém das vontades dos pais. E, assim, envolve outras coisas pessoais do lado da família, das famílias dela, que eu prefiro Uhum. não entrar, Sim. mas a criação do meu mais velho era muito permissiva, que até o momento não era o meu filho mais velho, era só uma criança. Uhum. Então, eu via comportamentos que, putz, isso aqui na minha casa era, eu ia tomar uma bifa muito forte ou uma sequência de cintada para nunca mais repetir um comportamento desse ou falar uma parada dessa. Então, uma criança com 3 anos, né? E aí eu ser deparado com esse choque de realidades Uhum. vamos dizer que já foi traumático aí, para mim, para ela, para os pais dela, né? Não foi uma parada de agrado para todo mundo, mas eu não cheguei, vamos dizer que eu trouxe a minha realidade, coloquei Sim. os fatos. E foi muito difícil qualquer um deles me refutar ou dizer que eu estava sendo drástico, sendo que todo mundo estava vendo que o comportamento não estava legal, entendeu? Sim. Então, até hoje, né, a gente já não mora nem mais perto, né, a gente mora em outra cidade, mas é muito fácil os avós, né, interferirem ainda na criação e tal, e tem, não é que conscientemente, mas inconscientemente tirar um pouco dessa nossa autoridade em cima das crianças. Acho que isso acontece com todas as famílias, né? Um pouco, porque Exato, as exato. crianças têm essa sensação de que a casa do vovô e da vovó é legal, é onde eu
posso fazer tudo que eu gosto, e o papai e a mamãe são os mais rígidos, assim, né? Exato, os mais são chatos, né? Minha avó, Chatos. como e assim, aí até essa parada de esse amor absurdo. Resumindo bem, a minha sogra quis a vida inteira ter um filho homem, não conseguiu. E aí, quando ela teve esse neto dela, então foi esse, né, esse mar de amor aí e tal, transbordando, que às vezes querendo ou não, como eu falei, é muito inconsciente, às vezes é prejudicial, né? Do você Sim, pode tudo, do você é o melhor, você não pode perder, você é incrível, você é o mais bonito de todos. Então, quando vem esse choque de criação, tanto o meu quanto da minha esposa, que beleza, não foi essa mesma criação, mas já foi uma criação, vamos dizer, com mais condições financeiras, não eram ricos, mas já tinham a parada do todo final de semana comer um lanche e tal. uhum. Então, e também ela estudou escola particular, enfim, Todo um foram alinhamento N. teve que ser feito, né, de Exato, foi realidades. colocar essas duas criações na balança e a gente está tentando extrair o melhor disso, tentando, tá? Não vou falar que ninguém vai sair daqui traumatizado, ninguém vai sair daqui, né? Mas a gente só quer que todos eles sejam seres humanos funcionais, sabe? Tipo, Sim, ser pessoas sensatas, não ser aquela pessoa que muitos exemplos que a gente conheceu durante a vida de pessoas que a gente não quer que nossos filhos se tornem, sabe? sim, Então, sim. gente, vamos tentar fazer dessas crianças pessoas razoáveis, com o ego controlado, não muito para baixo, mas também não muito lá em cima. Então, a palavra que você trouxe é dosar, né? Dosar, Então, é. porque, óbvio, comigo eu carrego problemas absurdos de segurança, sabe? De Uhum. segurança comigo, com o meu corpo, com a minha aparência. Um homem negro, né, de periferia. Então, Sim. todos esses traumas que já estão cravados na minha pele. E eu tive que passar por cima de muita coisa para entender meu valor, para saber quem eu sou e entender que minha criação também tem um valor, também tem o que agregar, né? Então, passando por tudo isso, a gente tentar extrair, como eu já disse, extrair o melhor dos dois Dos mundos, né? dois mundos. É. Ah, legal, Bruno. É muito importante esse ponto, você trazer isso. Eu acho isso muito legal, porque é isso, né? A gente, quando se relaciona, até tirando o contexto de construir família e filhos, é muito isso. Você tem uma criação, seu parceiro ou parceira tem outra, e aí vocês vão tentar encaixar para que o relacionamento funcione bem. E com o filho não pode ser diferente, né? Os dois têm que tentar entender o que funcionou e poder repassar para os filhos. E eu acho até isso legal porque as crianças vão ter um contexto de duas realidades e o melhor dessas duas realidades. Então, é o que você falou, acaba trabalhando o ego delas, acaba fazendo com que elas entendam que na vida nem sempre a gente também vai conseguir sims, né? A gente também vai ouvir uns nãos aí da vida e isso vai nos fortalecer de alguma forma. Bom, levando um pouquinho para a parte de momentos mais divertidos do dia a dia e também rotina, eu queria entender contigo, né, que eu imagino que você tenha um trabalho fixo, como que você equilibra, né, o trabalho, sua vida pessoal, o seu papel de pai, porque também é o que você falou, né, quando você tomou aquele susto que descobriu que ia ser pai, eu acho que tem toda aquela parada de atualizar a versão, né, então eu atualizei a versão Bruno, que não era pai, aí depois, né, o Bruno sendo parceiro ali da Aline, com o primeiro filho, virando pai do garoto, depois já descobrindo a primeira filha, depois na pandemia a segunda filha, então 3 crianças assim, tipo, como você equilibrou tudo isso, o seu trabalho, o seu lado Bruno também, com seus hobbies pessoais e o seu papel de pai, como que você faz isso no seu dia a dia? Chorando. Não, zoeira, brincadeira. Não, não foi fácil, né? Foi uma jornada. Foi não, e está sendo uma jornada de descoberta todos os dias, porque conforme eles descobrem quem eles são, em alguns momentos, a gente vai descobrindo quem nós somos. Então, eu nunca fui, poxa, eu sou uma criança hoje de 11 anos, com gostos e tal, e pensamentos, e eu nunca fui uma criança de 11 anos com um pai. Então, Uhum. isso é a visão do meu filho, e eu nunca fui o pai de uma criança de 11 anos.
né? Então, Sim. ele está se descobrindo, conforme eles vão se descobrindo, a gente vai se descobrindo. Então, começou lá atrás, eu sentia a mais, vamos dizer, entre aspas, a maior liberdade para poder, putz, tem um happy hour da empresa, fica mais tempo e não sei o que e tal. E conforme o tempo vai passando, o imã de casa ele vai ficando mais forte. E você não vai, putz, eu não vou ficar aqui, né, vendo essa galera, essa gente feia que trabalha comigo aqui, que só me enche o saco, para deixar meus filhos em casa sem, sabe, sem a minha presença. Uhum. E mais uma vez, tentando dosar para você também não deixar de lado os compromissos que você tem, porque pode falar o que for. A social no trabalho, ela faz a diferença, sim. Ela vai fazer diferença. Você vai ser lembrado mais vezes, você vai ser cogitado para mais oportunidades. Então é impossível você desconectar isso. Ah, não, vou ficar só no home office. Eu sou o cara do home office, é bandeira home office para sempre, tá ligado? Uhum. Mas a social é o que vai abrir portas, porque eu sei que eu tô nessa posição hoje de trabalhar de casa e tal, e modelo híbrido, né? Tendo poucas vezes que ir para o escritório assim, mas se não fosse lá atrás eu participar das sociais, talvez hoje eu não tivesse essa oportunidade, talvez eu não fosse lembrado por essa oportunidade. Então, o equilíbrio é difícil, mas precisa ser mantido, né? Você não vai ser o cara ausente de estar o tempo todo trabalhando, esquece de tudo, até porque uma mãe de 3 crianças, por mais que tenha um que seja mais velho, uma outra tá ali, as necessidades deles às vezes são todas na mesma hora, sabe? Tipo, todos um quer a meia, o outro quer a comida, outro quer o outro tem que pentear o cabelo e tal. Então, isso tem tudo jogar para a gente tá o tempo todo jogando esses pratos para cima e tentando equilibrar para não deixar nenhum cair, sabe? Vai deixar cair? Vai, acontece. E às vezes a gente desconta em nós mesmos, deixa de se cuidar, deixa de ir numa academia, deixa de correr. Mas são escolhas, né? A gente vai ter que manejar para que não fique, não deixe cair todos os pratos, né? O que não pode a gente abandonar tudo e vamos fazer do jeito que consegue, entendeu? O nosso jeitinho brasileiro aí de ir equilibrando a vida do jeito que dá. É isso. Não, é interessante você falar isso também, porque além de tudo isso, né, de você ser pai, você também é parceiro, é marido. Então também imagino, né, que você, além de equilibrar toda essa rotina com as crianças, também arrumar um tempo para sua esposa, né, assim como ela também arrumar um tempo para você. E os dois também arrumarem um tempo individual, que é justamente esses respiros também do dia a dia, onde você tá ali no happy hour, porque, claro, eu tenho certeza que você ama estar com seus filhos, mas você também se reconhecer enquanto indivíduo mesmo, né? Porque às vezes Exato. as mulheres têm muito isso, né? De, eu virei mãe e eu esqueci de mim. E no seu caso, por ser um pai participativo, que está ali no dia a dia, também tem uma tendência que isso aconteça se não tomar um certo cuidado às vezes, né? De virar só uma versão pai e aí a versão Bruno, que precisa se desenvolver profissionalmente, estudar, ser um marido mais companheiro, pode se perder por conta da rotina. Então, tentar ir equilibrando isso, né? Sim, é importantíssimo. E até eu vou falar assim, aí é mais uma parada minha mesmo, Bruno, falando. Que isso aqui é uma terapia. Eu gravar o meu podcast, eu gravar o seu podcast, nesse caso, hoje, são hobbies, são coisas, eu gravar meus vídeos, são momentos de desconexão ali, de tudo esse, até do profissional, do pessoal de pai, de marido, e ter aquele momento, ó, esse é o Bruno, tá? Esse é o recorte do Bruno só. E como você falou, não sentir que não perdeu sua identidade, sentir que você ainda está ali dentro. Não só essa versão. Você está ali, mas você também é todas as outras versões, né? Sim. Então, e outra parada que eu, aí Bruno mesmo, não só como pai e como pai no geral, que existem milhões de versões de pai, eu não só achar que, não, só de eu estar aqui, tá bom, nem isso eu tive, sabe? Nem o pai dentro de casa eu tive, nem uma casa só, uma casa estruturada da minha família, que era pai, mãe, filho, que é a estrutura que a sociedade põe na nossa cabeça, desde pequeno, que é a família funcional, bonitinha, a família de margarina.
da Quali lá e tal. Não é isso. Isso não é. A minha cabeça funcionava assim. Falava, pô, minha vida talvez não seja melhor porque eu não estou num teto bonitinho com um pai e uma mãe, né? Então, desconstruir essa parada dentro de mim antes de também isso de me levar tipo, a ser um pai só de estar dentro de casa tá bom, porque eu já não tive, né? Então, isso seria. Assumir que isso seria o suficiente também não posso deixar isso acontecer. Sim, sim. Bom, Bruno, a gente está encaminhando para o final do episódio. Eu vou te fazer mais uma pergunta mais de conselho para os futuros pais aí, mas antes de fechar, queria saber se você quer colocar mais alguma informação, trazer alguma coisa engraçada que já tenha acontecido, inusitada, sendo pai, ou se a gente pode encaminhar já para os conselhos. Tem. A gente vai vivendo e vendo coisas incríveis, porque na nossa visão é incrível, né? Porque você, como pai, tudo que seu filho vai fazer, tudo não, né? Mas é importante saber o que realmente, nossa, isso aqui, o garotinho, a garotinha se superou. E dar esse boost de incentivo também para eles. Então. Deixa eu pôr uma parada engraçada até. A gente estava dirigindo, né? A minha esposa dirigindo, eu no copiloto ali, né? No passageiro. A gente estava voltando para casa de um shopping, algo do tipo, não sei. E aí, quando a gente estava chegando perto de casa, um cara fechou a minha esposa, assim, né, tal, num cruzamento. E a mais nova, hoje ela vai fazer 4 anos, né, não tem muito tempo isso, deve ter uns 2, 3 meses. Ela entendeu todo esse contexto, né, do cara ter fechado ela, da gente ter freado bruscamente, e ela falou, filho da tá ligado? Tipo, e foi muito engraçado porque foi espontâneo, tá ligado? Não foi. Ela entendeu todo aquele contexto ali e tal e mandou um palavrão. E tinha que ser exatamente o palavrão que ofendia a outra pessoa, né? Então, isso aqui eu acho interessante, a gente ver essas evoluções no raciocínio deles. Isso eu sou o cara que sempre vai pro lado do intelecto, não pagando de cultizão tal, mas sempre gosto de que eles sejam mais inteligentes do que bonitos, né? E sempre, mas sempre também incentivando, mas também naquela linha do, você é maravilhoso, top 10 aqui dentro de casa, da porta para fora, você é só mais uma criança, entendeu? Então, isso. Se eu tiver que dar um conselho para alguém, nossa, eu dou muita volta para falar uma parada, mas assim, se eu tiver que dar um conselho para vocês, pais, seja de primeira viagem ou que está no meio da jornada, escutem eles. Às vezes eles têm muita parada guardada dentro deles que você nem imagina. Tente conversar, tente trazer para fora, mas não como, nossa, fala aí o que você está pensando, senão eu vou te bater. Mas, se você me falar o que está rolando, seja bom, seja ruim, a gente vai dividir isso junto. Você não precisa ter essa carga toda dentro de você sozinho. O que é que você está passando? Né? Então, da última vez, meu filho estava, tipo, sei lá, a gente fez uma piadinha, falou que estava gordinho, barriguinha, e ele nem é uma criança gorda, mas ele ficou super transtornado, sabe? Então, a gente tem que entender por que está acontecendo, o que aconteceu, que ele se sentiu transtornado por causa desse comentário. E então é bom e é importante sentar, conversar, entender, buscar. E isso eu aprendi ao longo do caminho. Eu não cheguei assim, nossa, agora que eu vou ser pai, vou pegar 3 livros aqui, vou ler Freud e eu vou ser entendeu? Não é assim. É vivendo, aprendendo cada dia, entendendo como a cabecinha deles funciona e como você faz com que essa cabecinha pense mais por ela e dependa menos e seja menos suscetível a ideias, a ideias que não são tão construtivas, porque até como eu falei, acesso à informação, tudo isso, tudo muito rápido, tudo muito hoje, nem a gente está acompanhando mais. E a cabeça deles é uma esponja, Então tem que tomar cuidado, óbvio, rede social, celular, essas paradas, tomem muito cuidado. Cada um pensa de um jeito, de uma forma, mas meus filhos
por mim, ele nem teria celular, tá ligado? Aí tem porque foi presente da avó, né? Então, então assim... Beijo, sogra, aquelas... Bem isso, né? Então, foi assim. Então, celular, essas paradas, a gente tenta dosar e, pô, qual que é o recomendado, né? Vamos buscar alguma opinião profissional. O recomendado é 1 hora por dia, 2 horas por dia, tal. Ah, tá pouco, tá mais, tá menos, ajusta. Ele tá se dando bem, a nota tá vindo legal. Beleza, solta mais um pouquinho. Ah, não, a nota começou a cair. Afrouxa, puxa a rédea. Então, é tudo, e cada um é de um jeito, tá? Tipo, não adianta eu pegar a fórmula que eu usei para criar o primeiro e tentar aplicar nas outras duas, que não vai funcionar. O mais velho, tipo, se eu levantar a voz, já tá chorando. A mais nova, se eu levantar a voz, ela é capaz dela me bater. Então, você vê como cada um tem uma personalidade e tentar extrair o melhor de cada um com as ferramentas que a gente tem. Mas é isso, conversem muito. E se vocês estão com a sua parceira, ou mesmo se não estão, gente, conversem, porque conversar traz um benefício para os relacionamentos, e eu estou falando para os relacionamentos em geral, seja sua namorada, seja sua noiva, seja sua esposa, seja seus filhos, pessoas que estão à sua volta. Você já passou por isso? Conversa, não é vergonha, não tem vergonha de pedir ajuda. Cada vida é uma vida, e você juntar um pouquinho de experiência, às vezes pegar uma experiência de alguém que já é um pouco mais velho, às vezes até alguém que é mais novo, não tem problema. Essas paradas, não, tem Instagram da mulher que cuida de criança e tal, tem que tomar cuidado também, né? Não é só porque a pessoa tá ali naquela posição de ter milhões de seguidores que faz sentido tudo que ela falar para você, tá? Você tem que entender qual que é a sua realidade e como você vai criar seus filhos dentro dessa realidade, para eles não serem essa galera fora da caixa aí, fora da caixa demais, né? Mas é isso, eu acho que... Porque tem isso também, né? Muita gente dando opinião, como que você tem que criar seu filho assim, assado? E aí, se você escuta tudo, você não se escuta também. Eu até postei o meme esses dias aí, criando filho em 2025. Tem que deixar 3 horas por dia. Aí, tem que deixar nenhuma hora por dia. Você tem que dar banana. Nossa, a banana é um veneno. Então você pode ter certeza, vai ter um profissional falando para você fazer uma coisa, enquanto o outro vai falar que se você fizer aquilo, sua criança vai morrer em 2 dias, entendeu? Então vamos, às vezes até aquela coisa, né? Às vezes os conselhos dos antigos valem mais do que essas paradas de internet, né? Exatamente. Não, nossa, que massa, Bruno. Muito obrigada, viu, por ter topado participar. A gente está encerrando aqui, pessoal, o episódio, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas aí, eu acho que vocês podem mandar. Claro, né? Eu faço uma curadoria aí com o Bruno para responder, ou então deixem emojis que lembrem pais aí nos comentários. E muito obrigada, Bruno, por ter topado conversar, né? Foi um prazer receber você aqui no episódio e saber um pouco mais sobre os desafios e as felicidades também de ser pai. E eu desejo que você seja aí muito feliz com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos. E é isso, muito obrigada mais uma vez. De nada, valeu pelo convite mais uma vez, galera. Curtam o Qual é Podcast também. Isso mesmo. Me sigam nas redes sociais. Eu acho que a Carol vai deixar os links aí e tal, vocês podem seguir. Eu postei uma vez ou outra assim, vídeo falando sobre paternidade, mas é que eu não gosto de explorar essa parada de colocar meus filhos na internet, porque isso é uma decisão minha, não é uma decisão deles. Então, talvez quando eles quiserem mais velhos, sei lá, fazer canal, fazer essas paradas, então aí beleza. Mas até o momento, até por ser um analista de segurança da informação, eu tento preservar um pouco mais, assim, da vida deles e tal. Mas é isso. Obrigado de novo pelo convite e a gente se fala no próximo episódio. Opa, brigadão aí. Gente, sigam o Bruno, no Qual é Podcast, escutem o episódio que eu participei e todos os outros. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, boa semana.